Voltamos, pessoal, vamos para a nossa aula sobre os fenícios. Nós já falamos, então, sobre os povos hebreus, e agora a gente vai falar sobre os povos fenícios. E nós vimos que o povo fenício também é um povo de origem semita, ok? De origem semita. Esse capítulo 5 vai falar desses três povos, né? Os hebreus, que nós vimos na aula passada, e agora nós vamos ver sobre os fenícios. E esse capítulo também trata dos povos persas, ok? Então, são povos da antiguidade, mas vocês viram que os hebreus, né? Até hoje, tudo que aconteceu na história, né, do povo hebreu, ainda hoje gera consequências, né, muitas vezes ruins, que são disputas, conflitos ali naquela região, ok? Bom, os povos fenícios também de origem semita, tá bom? É uma região, né, que hoje em dia corresponde ali a um país chamado Líbano, né, e ao norte do estado de Israel. Estado de Israel hoje, né? Nós vimos que foi a ONU quem criou o Estado de Israel, que é onde, né, os judeus eles vão retornar para essa região da Palestina e ali a ONU vai criar então um estado chamado Israel. Bom, então ali naquela região ali é onde ficava então a Fenícia, né? Esses povos vindos então dos povos semitas, ok? A região então, né? Foi habitada por semitas desde o terceiro milênio, isso que nós vimos, né? Lá no início, tá bom? Então, tanto os hebreus quanto os fenícios, eles são de origem semita. Nós vimos que os persas não são de origem semita, os persas são de origem indo-europeia, tá bom? E são ali, né, esse tronco, essas etnias que nascem, que são dessa região. Ó, foi habitada por semitas desde o terceiro milênio antes de Cristo, né? Na região desenvolveram-se várias cidades-estado. Nós falamos sobre cidade-estado lá no período do nivelamento, né? A cidade-estado, então, é uma cidade que tem sua própria organização, seus próprios deuses, seu próprio administração, sua própria contabilidade. Então, isso é uma cidade-estado, né? Seu próprio rei, sua própria política, tá bom? É uma cidade, né? E nessa cidade ela tem status de estado, porque é nela que tudo acontece. Tá joia? Bom, desenvolver essas cidades a Biblos, Sidon e Tiro, né, que são cidades-estado que vai surgir, que se alternavam no controle da região. Então, observa que tem bastantes conflitos, né, principalmente por poder, tá bom, pessoal? Deixa eu só colocar meu cronômetro aqui. Principalmente por poder também, tá bom? Os egípcios, babilônios e os hebreus centralizavam o poder, os fenícios não. Então, a gente estudou a história dos egípcios, né? Nós vimos que por milênios o poder foi centralizado nas mãos de uma pessoa só, que era o faraó, que era o grande deus, né? Que era o faraó, tá bom? Babilônios também, lembra que a Babilônia fica na Mesopotâmia, tá joia? Naquela região ali da Mesopotâmia, e aí vai ter o primeiro Império Babilônico, vai ter o segundo Império Babilônico, né? Vai ter ali também naquela região da Mesopotâmia os povos hebreus. Lembra que os hebreus, nós estudamos também na outra aula, os hebreus vai ter lá a era dos patriarcas, depois a era dos juízes e a era dos reis. Mas lembra que a era dos reis ali, um rei vai ser muito poderoso, muito famoso, que é o rei Salomão. Mas quando ele morre, essa centralização, né? Ela vai ser dividida em dois, reino de Israel, reino de Judá, e isso vai enfraquecer todo o reino, tá bom? E os fenícios, eles não têm essa cultura da centralização do poder, tá bom? Então, povos, né? Essas cidades-estado, esses povos, esses líderes, então, dessas cidades-estado, esses reis, eles é quem controlavam ali o poder nessa região, eles alternavam o poder nessa região, tá joia? Bom, tá aí o mapa para vocês, ó. Essa regiãozinha, então, em rosinha, né, que a gente pode ver aí no cantinho, que está escrito Palmira, Damasco, né, perto ali de Jerusalém,
Na verdade, essa parte rosinha são essas cidades-estado, Biblos, Sidon e Tiro, que eles não centralizavam o poder na mão de uma cidade-estado dessa só, eram as três que se alternavam ali, tá bom? Eu coloquei para vocês aí a legenda, então, do mapa um pouquinho maior para a gente entender. Olha só, esses pontinhos pretos, então, são cidades, tá bom? Saindo, né, lá da Idade Antiga, né? Da Antiguidade, da Pré-História, nós estamos na Idade Antiga e para a gente entender toda essa população que já existe aí. Nós estamos vendo aí o Egito, tá bom? Os povos aí, né? O Rio Nilo, a gente consegue ver também nesse mapa. Do outro lado aí, né, não dá para ver bem, mas é a Mesopotâmia, tá bom? E aí a gente pode ver que essa bolinha um pouco maior, né? Centros comerciais fenícios. Olha, observa no mapa quantos centros comerciais que eles tinham ao redor, então, do mar Mediterrâneo, tá vendo? Centro do Comércio de Ouro e Marfim, que é uma bolinha assim mais clarinha, que não dá para ver muito bem, né? Esses locais. Joia? E rotas comerciais de Ouro e Marfim. Bom, então nós já estamos vendo aí coisas importantes então sobre os fenícios. Olha só. Os fenícios, pessoal, eles viviam num território que não tinha muito como fazer agricultura. Professora, mas a agricultura não é a coisa mais importante? É a coisa mais importante. Mas olha só, o território, então, onde viviam os fenícios é coberto por árvores, né, por madeira, um cedro, cipestre e pinho. Pessoal, lembra que nós sempre falamos assim que precisa, né, a necessidade é que vai guiar o homem, que vai guiar o ser humano. É a necessidade, né, do que ele tem e de como ele vai usar as riquezas que ele possui, é o que vai fazer, né, com que o homem vai desenvolver. Então, se não tinha agricultura, eles iam se tornar bons agricultores. Como tinha muita madeira, tinha também acesso ao mar, o que eles vão virar? Hábeis construtores de navios e grandes comerciantes do mundo antigo. Eu vou voltar esse mapa aqui para a gente pensar o seguinte, olha só. Observa que essas bolinhas rosas aí, né? Tem várias, são aí, ó, centros comerciais fenícios. Então, olha só, lembra sempre que o homem ele vai usar da sua necessidade para ele criar a sua forma de vida. Então, se no território dos fenícios fala aqui, ó, uma estreita faixa de terra. Deixa eu voltar aqui. Olha só essa. Eu estou apontando com o meu mouse aqui, mas vocês não conseguem ver. Mas olha só essa parte rosinha aqui. Tá vendo que é uma faixa estreita, né? E montanhosa também. Joia? Então, ó, coberta por árvores e tal. E eles, então, vão se tornar hábeis navegadores, comerciantes e navegadores. Olha só, produziam tecidos como algodão, linho e lã, né? Trabalhos com vidro, que eles buscavam, né, dos povos egípcios, e cerâmica, objetos de bronze e cobre. E eles faziam comércio, vamos voltar esse mapa aqui, e, ó, eles faziam um comércio com Cartago, com Hipona, né, com todas essas cidades aqui, ó, Cirene, né, todas essas regiões aqui que tinham contato de alguma forma também, tá bom? Olha só, como que era a sociedade, então, dos povos fenícios? Olha só, eles eram comerciantes e armadores, ou seja, né, o comércio marítimo, tá? Então, os comerciantes e os armadores eram pessoas importantes na sociedade, tá joia? Por causa do comércio marítimo, que é o que tocava, que é o que fazia tudo funcionar, então, para os fenícios. Os trabalhadores livres e os escravos. Ou seja, a sociedade, então, fenícia, ela vai se dividir entre os comerciantes e os armadores, né? Professora, mas como assim, né? Porque o comércio marítimo era muito importante, tá bom?
Os trabalhadores, então, eram livres, né? Artesãos e camponeses, eles eram livres, eram os camponeses, tá? E, e os escravos também viviam aí nessa sociedade, tá bom? Ah, deixa eu só sair aqui um pouquinho do meio da tela de vocês, tá? Rapidinho eu volto. Olha só, os fenícios, então, eles controlavam o mar Mediterrâneo, suas rotas ligavam diversas civilizações. Pessoal, é muito importante a gente entender, é importantíssimo a gente entender, olha só, que o homem, quando ele passa de um lugar para outro, quando ele encontra com outros povos, outras pessoas, eles estão trocando ideias, eles estão trocando culturas, tá? E isso é uma coisa interessantíssima da gente pensar, tá bom? Então, os fenícios controlavam o mar Mediterrâneo, como nós vimos lá naquele mapa, né? Várias feitorias com o tempo tornaram-se cidades importantes, várias feitorias, ou seja, vários locais que os fenícios aportavam para fazer comércio ali, aquela região virou cidade, né? Justamente pela facilidade de parar naquela localidade, tá bom? Como, por exemplo, Cartago, né? Cartago, nós vamos estudar Cartago quando a gente estiver estudando Roma, quando a gente estiver estudando Grécia e Roma, tá? A gente vai falar sobre a cidade chamada Cartago, que foi aí, ó, fundada, então, né, pelos fenícios, tá? A cidade-estado bíblico dominou a região do ano de 2500 a.C. a 2000 a.C., e aí a gente pode pensar que foi no ano de 2000 que os hebreus, então, eles estão ali nessa região também, tá? Os povos acádios, íxos e egípcios vieram para a Fenícia durante esse período. Lembra que os íxos eles vão dominar também os egípcios por um bom tempo, né? No ano de 1500 a.C., Sidom, que é uma cidade, né, assumiu a liderança, então, daquela região ali. O comércio foi abalado por esse evento, né? Por esse evento, então, Sidom vai assumir a liderança, vai tirar ali Biblos, né? Que é uma cidade-estado, assim como Sidom, e vai assumir a liderança. O comércio foi abalado no século 13 a.C., a invasão dos hebreus, filisteus e assírios ali naquela região, né? Do povo fenício, tá bom? Observa, né, que tem várias seções, então, desses povos antigos nessas regiões. No século XI a.C., a cidade-estado de Tiro passou a liderar a região e a Fenícia viveu um período de prosperidade. Olha só, pessoal, então, nesse período aí que essa cidade-estado chamado Tiro, né, vai liderar, então, a região e a Fenícia vai viver um período de prosperidade. Bom, o comércio marítimo voltou a ter destaque com essa cidade-estado, né? E o século XI a.C., as cidades fenícias foram conquistadas pelo Império Babilônico. Então, pessoal, observa que esses antigos povos, eles vão viver sempre em conflito, sempre em regiões ali, tá bom? Vamos passar um pouquinho para frente, a gente vai falar agora um pouquinho vamos falar sobre religião, ciência, escrita e arte, então, dos povos fenícios. Olha aí, mais para frente vamos ter aí. Olha só, os fenícios eram politeístas. Lembra quem era o povo monoteísta? Os hebreus é quem vai começar, então, né, com o monoteísmo, e é eles que vão dar base, né, da religião cristã bem mais tarde, e também dos povos islâmicos bem mais tarde, tá? Os povos fenícios, eles eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses, tá bom? Cada cidade tinha, né, o seu deus importante, os seus deuses, cada cidade tinha aí seus deuses próprios, né, associados geralmente à força da natureza. E aí a gente pode fazer um post-it, nem sei como é que fala. A gente pode fazer uma observação aí, olha só, que as forças da natureza, né, foi o que sempre mostrou para o homem
né, a sua força mesmo, a sua grandeza, desde os momentos das cavernas lá até os dias de hoje, eu diria, tá bom? Então, esses deuses, né, dos povos fenícios eram principalmente ligados às forças da natureza, ao vento, né, à lua, ao sol, à chuva, tá já, pessoal? A astronomia e matemática eram muito importantes. Astronomia, professora, como assim? Sim, porque é interessante, é importante para a navegação, né? A astronomia, você seguir ali as estrelas, essa coisa toda, é importante para a navegação. E a matemática também, tá? A astronomia também para o plantio. Ah, professora, mas os fenícios não plantavam. Não é que eles não plantavam, é que eles não plantavam como os outros povos, mas eles plantavam, assim, coisas pequenas, eles não dependiam totalmente da agricultura, é isso, tá? E aí a astronomia, ela é importante, né? Então, para o plantio e também para as rotas de viagem. Eles não eram os senhores dos mares, lembra? A matemática também é importante para esses dois pontos aí, né? Para eles calcularem onde eles têm que chegar, como que eles vão chegar, o plantio, quantos tem, quantos não tem, né? Quanto que sobrou, quanto que não sobrou, tá? E pela necessidade, né, por tudo isso, olha só, os fenícios vão criar um sistema de escrita simples, ainda bem, né, porque os povos egípcios criaram várias escritas, uma delas os hieróglifos, e que era dificílimo, né? E nós vimos ali que os povos da Mesopotâmia também, eles usavam a chamada escrita cuneiforme, que também era dificílima. E aí os fenícios vão criar um alfabeto, né, com 22 letras, que deu origem ao nosso alfabeto. Olha aí, pessoal. Esse alfabeto, né, foi adotado e aperfeiçoado pelos gregos e mais tarde pelos romanos, que é o que vai chegar até nós. Tá bom, pessoal? Então, o nosso alfabeto, salvo o melhor juízo, tem 26 letras, né? Não 22, mas assim, muito mais simplificado do que a, a, a escrita dos egípcios, por exemplo, a escrita dos mesopotâmicos, por exemplo, tá certo? Então, uma escrita bem mais fácil. E tá aí, pessoal, não entendo nada do que tá aí, né? Mas é o alfabeto fenício, né? E se a gente observar bem esses desenhos aí, vai chegar até os nossos desenhos, porque os números que a gente usa, né, os números, as letras que a gente usa, nada mais é do que desenhos convencionados que a gente chama de números, né? E aí, ó, essa escrita, então, fenícia, se a gente olhar bem, com o tempo ela vai se transformando no que a gente chama das nossas letras aí. Bom? Legal, né? Interessante a gente saber de onde veio a nossa escrita, de onde veio a nossa língua, né? Tudo isso a gente descobre onde? Na história, né? Muito legal. Bom, nós vamos falar aqui, então, agora, passar aqui para os povos persas. Lembra que os povos persas, eles são de origem indo-europeia, tá bom? Não é mais povo semita, assim como os hebreus e os fenícios, tá joia? Ó, final do século XX, antes de Cristo, povos indo-europeus estabeleceram-se no Planalto do Irã. Hoje, né? Hoje a gente chama de Planalto do Irã, mas naquela época não tinha nome nenhum, era só coisa ali. Nós vemos no mapa, se vocês voltarem o vídeo aí, tem um mapa lá na frente que tem lá o chamado Planalto do Irã, que fica a leste da Mesopotâmia, tá bom? Por um lado, né, tá o deserto, lembra? E por outro lado, montanhas muito grandes. Então, essa é a localidade onde os persas, então, vão viver, né? E como, então, esses persas vão se organizar, qual é a necessidade, como eles vão se desenvolver. É isso que a gente vai descobrir agora. Olha só, mais ao norte da região, tem um outro reino, né, que fica ali perto dos persas, que é o chamado Reino dos Medos. Mas ao sul ficaram conhecidos como persas. Então, é um povo,
né? Que mais ao sul ficou conhecido como persas, e mais ali, mais ao norte, tá? É o chamado Reino dos Medos. Depois, medos e persas foram dominados pelos assírios, que criaram um grande império na Mesopotâmia, né? Os assírios, nós já estudamos sobre esse povo, eles são povos guerreiros, eles inventaram, né, catapulta, os carros de guerra, tá? Então, olha quantos povos, quanta coisa nós já aprendemos em história, né? Quanta coisa nós já aprendemos em história. Tá bom, pessoal? No segundo trimestre, nós vamos estudar a Grécia, Roma. Aí é demais, né? É muito bacana. Aí a gente vai estudar aí a chamada Antiguidade Clássica, né? Muito legal. Bom, então os persas, né? Essa região onde ficam os persas, que é ali na Mesopotâmia, a leste ali da Mesopotâmia, né? Esses povos assírios, então, é que vai dominar tanto os povos medos quanto os chamados povos persas. Bom, enquanto os povos persas só tem esse pouquinho de coisas aí. É isso, tá, pessoal? Bom, então os povos persas, né? Tá aí no livro de vocês, tá, joia? Vamos conversar mais sobre os povos persas. Nós ainda temos mais uma aula esta semana, e eu pretendo que a gente faça, assim, questões, né, sobre todo o primeiro trimestre, justamente para a gente testar, questões para a gente testar o nosso conhecimento, tá bom? Para vocês testarem aí o conhecimento de vocês. E, ó, vai ser questões de escrever, porque escrevendo vocês vão aprender, tá bom? E aí, na hora da prova, é de marcar, e você vai saber marcar porque você estudou, porque você escreveu, porque você leu. Tá joia, pessoal? Bom, espero que vocês estejam aprendendo muita coisa sobre esses povos antigos, né? Esses povos antigos que, como eu mostrei para vocês, toca muito na nossa história de hoje, né? Falei para vocês que os povos hebreus até hoje têm conflitos lá na região da Palestina, que eles ficam indo e voltando ali para a Palestina, né? Abraão levou eles para lá, depois tirou eles de lá, depois foi para o Egito, depois saiu do Egito, voltou para a Palestina, certo? E até hoje tem conflitos assim meio complicados, né? Depois nós vimos os fenícios, vimos que eles são um povo um pouquinho diferente, porque eles não tinham a agricultura como sua principal fonte de alimento, fonte de riqueza, né? Eles eram chamados senhores dos mares, e aí vai fundar uma cidade famosa, que a gente vai ver no segundo trimestre, quando a gente vai estudando ali Grécia, Roma, inclusive, tem uma guerra ali contra os cartagineses. Olha aí, né? Então, a gente ainda vai estudar muito esse povo aí. E vimos agora os persas, né? Que eles vão, os assírios, vai passar um tempo, os assírios vai dominar, então, os povos persas. Tá bom, pessoal? Ufa, né? Bons estudos, boa primeira AE. Com esse capítulo 5, então, a gente termina os assuntos que são dedicados à primeira AE, tudo bem? O conteúdo, vocês já sabem, é o capítulo 2, o 3, o 4 e o 5, que nós acabamos de terminar. E, pessoal, a prova AP3 foi um treinamento aí para a prova AE, tá bom? Então, pessoal, vocês já sabem que tem que ler bastante, né? Lembra das dicas? Vocês têm que ler bastante. Primeiro, né, tem que estudar, tá bom? Sem estudar, você não vai conseguir fazer nada. Então, leia bastante o enunciado, né, para você entender realmente o que está pedindo, tá bom? Estude resposta completa, tá, pessoal? Resposta completa, início, meio e fim, verbo, predicado, sujeito. Sujeito, verbo, predicado. Isso. Vocês vão aprender, eu sei que vocês são muito inteligentes. Tá certo, pessoal? Então, terminamos aqui o capítulo 5, o último capítulo, o último assunto que vai estar na nossa prova primeira aí. Tá joia? Contem comigo, falem comigo no fórum para a gente decifrar aí tudo que ainda estiver como uma dúvida para você.
Tá joia? Um grande abraço, pessoal, e até a próxima aula. Quer dizer, próxima aula a gente vai fazer atividade, tá joia? E vamos aprender mais coisas aí para a gente fazer a primeira e depois aprender mais coisas. A gente vai estudar aí primeiro uns reinos africanos antigos, depois a gente vai estudar a China antiga e depois a gente vai estudar a Grécia e Roma. Prometo para vocês, tá bom? Um abraço, pessoal. Até a próxima.